E finalmente a questão 5 da prova de transformação de fase. Essa droga de foco. Então eu tenho ΔGC, RC, 2 gama sobre ΔGV, etc. Né? Dei todas as fórmulas aqui, peço para o cobre, TF, é a temperatura de fusão 1083 Celsius, gama energia interfacial, 0,56 joule por metro quadrado, LV, nota que é da ordem de grandeza dos valores que a gente deu em sala. LV é o calor latente de fusão, LV é 1080 joule por centímetro cúbico, e ΔT é a diferença entre a temperatura de fusão e a temperatura de transformação. Peço para calcular ΔGC e RC, e peço para fazer um gráfico contra ΔT, que observe e tal. Essa parte da questão eu anulei porque eu achei que fica difícil. Realmente não avaliei muito quando coloquei a questão. Eu achei que fica muito difícil fazer essas contas só com calculadora. Muito bem, mas a primeira parte é fácil. A gente pega o ΔGV, vamos voltar aqui, ΔGV, LV, ΔTTF, então é só a gente colocar aqui, a gente tem ΔGC, fica sendo ΔT ao quadrado, e RC é só substituir também sobre ΔT. Vocês podem até calcular algumas coisas para ver como é que ΔGC... na verdade, esse ΔGC teria que ser negativo, né? Porque eu estou transformando, né? Não, ΔGC é a barreira energética, desculpe, é positivo. Esse ΔGV que seria negativo, né? Porque a energia livre tem que diminuir quando você passa de líquido para sólido. Bom, mas não importa. A segunda parte, a gente pode substituir a taxa ΔGC está aqui, né? A gente pode substituir a taxa de nucleação, ela é proporcional a 2 elevado a vezes 10 a menos 13 T ΔT ao quadrado, né? Quando o ΔT é pequeno, agora que por isso que eu acho que ficou um pouco difícil. T é proporcional a TF, é próximo de TF, a gente vai ver que poucos graus, não vamos ver, né? Vamos supor, pode-se definir uma supersaturação S como sendo ΔT sobre TF, e aí a gente tem que ir proporcional a menos A sobre S2. Eu posso usar o A daqui, mas fica mais fácil a gente usar A igual a 1. É claro que os valores absolutos que a gente vai calcular são fora da realidade, mas fica mais fácil calcular assim. Então aqui a gente vê a forma dessa função, a taxa de nucleação. Para ter uma dada supersaturação nessa temperatura T, ela é basicamente zero, por causa dessa forma da função, né? Quando S tende a zero, I tende a zero, mas ela é uma forma de função que é muito difícil aqui de... Agora, quando ela começa a crescer rapidamente. Então, eu posso dizer que não vai acontecer nada até essa temperatura Tn. Acima da temperatura Tn vai começar a taxa de nucleação, vai começar a crescer, vamos ter nucleação. Então, na prática, a gente pode dizer que nós temos uma temperatura de nucleação, que é mais ou menos a temperatura em que essa função começa a crescer. Tá certo? Então, embora essa função seja contínua, a gente vê, não tem uma temperatura específica, ela começa, a taxa de nucleação é maior do que zero exatamente quando S é maior do que zero, quer dizer, T está um pouquinho abaixo de TF, ainda assim, na prática, faz sentido falar em temperatura de nucleação, porque no início essa taxa vai ser praticamente zero. Bom, então todo mundo fica tranquilo que eu anulei essa segunda parte. Eu vou dar o ponto de graça para todo mundo. Obrigado.